superando frustrações. Gênesis 45, verso 1 está escrito: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 5 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, a história de José é muito conhecida, e é difícil falar em superação e não pensar em José. É difícil falar em resiliência e não pensar em José. É difícil falar em sonho e não pensar em José. José é um dos personagens da Bíblia que mais saltam ao nosso coração quando nós falamos sobre assuntos como esses que eu exemplifiquei. Porque José é a prova viva de que se alguém confia em Deus, se alguém decide crer de todo o coração no que Deus disse, no que Deus falou, no que Deus mostrou, podem passar dias, semanas, meses, anos, circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, se alguém decide permanecer em Deus, confiando em Deus, vai desfrutar, vai usufruir, vai viver aquilo que Deus prometeu, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele faz. O problema somos nós. Nós temos dificuldade em permanecer. Alguém começa uma dieta na segunda-feira. Na verdade, no domingo ele diz que começará na segunda. Segunda, no meio do dia, talvez ele já quebrou. Ou até terça, mais tardar quarta-feira, a dieta foi embora. E a pessoa diz: eu não sei porque que a minha saúde não muda. Outras pessoas dizem: esse ano eu vou investir, esse ano eu vou guardar, esse ano eu vou economizar. Surgem situações e a pessoa diz: é impossível, você não está vendo a crise, você não está vendo isso, aquilo. Mas tem alguém investindo, tem alguém economizando, tem alguém conquistando. Quem somos nós? Os que têm desculpas, justificativas para tudo, ou os que estão determinados a ir até o fim, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus chamou? Alguém já disse e eu concordo: quem se torna bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Porque a desculpa agora serve para tudo. Eu não estou falando que nós não tenhamos que nos retratar quando erramos. Precisamos, é necessário. É vital. O que eu estou dizendo é quando a prática de... Depois eu peço desculpa, eu vou me desculpar, Pronto, vou errar e me desculpo. Não vou fazer e me desculpo. Não vou honrar e me desculpo. E está tudo bem. Começa a se tornar uma muleta. José é uma pessoa que não vive de desculpas. Ele tem uma visão. José tem a visão naquilo que Deus falou no coração dele. E por mais que ele passe situações que pouquíssimas pessoas na vida passaram, semelhantes às dele, ele jamais nega o seu sonho. Você não vai encontrar uma linha na Bíblia, José questionando: Deus, por quê? E esse sonho aqui, Deus? Por que o Senhor me deu um sonho e não vai cumprir? Se era para não cumprir, não me desse.
A gente vê Jó, e a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus diz assim, Jó não pecou como vocês, falou para os amigos de Jó. O que Jó falou de mim é reto. E olha que o Jó falou para Deus, Deus, se fosse para passar tudo isso aqui, era melhor não ter nascido, um aborto é melhor que eu. Jó falou isso, José não. Pelo menos não está registrado. Deus não registrou, então eu creio que ele nunca falou. Deus, por que o Senhor deu sonho e o Senhor não vai cumprir? Pelo menos não prometesse. Sabe aquela história de o que a gente ainda não experimentou, ainda não está fazendo falta? É como uma pessoa, por exemplo, depois de ter carro. Quem aqui depois de ter carro já teve que voltar a andar de transporte público? É mais difícil ou não é? É. Porque enquanto a gente não tinha, a gente queria. Mas a gente já tinha a prática, a gente já tinha a dinâmica, o time, o como ir, como vir. Mas depois que tem um carro, irmãos, aí quando fica sem o carro, choveu, não dá para ir hoje porque eu estou sem carro. Mas antes de ter carro, você não ia com chuva? Ia. E eu estou falando de antes de Uber, de 99, de aplicativo, antes disso. Ia para o ponto, guarda-chuva, dava um jeito, amarrava saquinho. Quantos saquinhos de supermercado já coloquei no calçado? Para ir para o ponto. Quantas vezes? Tem gente que nem sabe o que é isso. Rogerinho não sabe o que é isso. Deixa esse menino que ele vai ver só. Põe ele no exército. Mas hoje, a pessoa dá desculpa que não foi para a igreja por causa da chuva. E tem carro. Só que não tem vergonha. Carro tem. Vergonha que não tem. Porque antes ia debaixo de chuva de ônibus. Aí teve um carro, ficou sem o carro, voltou a ter carro e até com o carro não vai. Irmãos, nós precisamos decidir. E hoje é um dia de decisão aqui. O que você quer da sua vida? O que eu quero da minha vida? Como é que você quer que seja marcado o seu 2021? O meu 2021 não será marcado pelas frustrações. Eu sei que eu vou ter que encarar algumas delas, ou muitas. Eu sei que eu vou encarar dores, perdas, ganhos também. Olha, eu vou perdoar, vou ser perdoado. Eu vou passar por muita coisa, como já estou passando, e você também esse ano. Mas o meu ano não ficará marcado como um ano de frustrações, mas vai ficar marcado como um ano de superação. Por que isso? Pastor, uma mensagem de autoajuda não é de confiança em Deus. Porque mesmo que as coisas não dou, Senhor, eu superei. Talvez o mais difícil, o mais fácil, o mediano, mas eu superei mais um período da minha vida. José é uma pessoa que nos encoraja a isso. Quando ele vê os irmãos dele, ele não vem todo rancoroso, dizendo, agora eu arrebento vocês, agora eu acabo, agora vocês me pagam, agora eu vou dar o troco. Não, José é aquele que diz, sai todo mundo, porque eu vou abrir meu coração, e não é para todo mundo ouvir. Irmãos, tem perdão que você vai liberar, e outras pessoas nem têm que saber, porque eles não têm estrutura para ouvir a graça que está sobre a tua vida. José não conta a história de vida dele detalhada a Faraó antes de receber os seus irmãos, para não correr o risco de Faraó não prender os irmãos dele e até às vezes mandar matar. Quem são esses que estão vindo ali? São os irmãos do José. Aqueles que fizeram tudo aquilo com ele, esses homens são dignos de morte. Vamos matar eles, acaba com eles. Agora tem gente que a língua é maior que a conta bancária, é maior que a barriga, maior que tudo. A pessoa não pode ter um problema que ela precisa contar para todo mundo. Aí os outros querem matar. E às vezes até mata, joga areia, atrapalha, tumultua. E você diz, por que estão tumultuando minha vida? Porque você falou com quem não devia aquilo que não devia. José aprendeu a lição quando falou com seus irmãos. Ele não foi falar com o Faraó. Tem gente que está insistindo no mesmo erro. José não chega para Faraó e diz, Faraó, eu estou aqui, mas eu tenho um sonho. Deixa eu contar. Deus vai me colocar acima de todo mundo. O Faraó fala assim, volta para a prisão. Eu vou ter aqui comigo um cara que o sonho dele é passar por cima de mim, é tomar o controle de tudo. E o sonho de José nunca foi atropelar, desrespeitar ninguém, nunca. O sonho de José foi chegar onde Deus queria que ele chegasse. E ele chegou sem precisar atropelar ninguém. Irmãos, nem todo mundo tem estrutura para entender o que Deus está falando com você. Tem coisa que Deus fala comigo, eu compartilho com a igreja. Tem coisa que Deus fala comigo, eu compartilho com a minha família. Tem coisa que Deus fala comigo, eu fico lutando comigo mesmo para tentar compartilhar comigo, porque até para mim está difícil digerir o que Deus falou. Você também é assim? Este José
olha para os irmãos dele. Os irmãos dele já vieram, já foram, ficaram um tempão sem voltar, desespero, vem de novo, porque o José falou, vocês não voltam sem o irmão mais novo. Os irmãos falaram, o irmão mais novo a gente não pode, porque é muito querido do pai, porque o outro já morreu, e agora se a gente levar o bem do papai, o Benjamin é o bem do papai, não vai dar certo, não vai dar certo. É, pai, a gente vai ter que levar o bem. Judá fala, pai, eu dou a minha vida, se for o caso, e começa toda aquela coisa, o Rubem, pai, a gente vai morrer. E Jacó libera. Quando eles chegam lá, José não aguenta. Aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar. Ele manda rapidamente os funcionários saírem. E então ele diz, sou eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo. Eu sou José, o irmão de vocês, e começa a chorar. Os irmãos ficam assustados, e não é para menos. A última vez que nós vimos esse irmão, aí um deles fala assim, eu queria matar. O outro fala, eu também. O outro fala, eu dei ideia de vender. O outro fala, eu ajudei a vender. Acho que o único que ficou de boa foi o Benjamin. Falou, eu estou de boa. Eu não tenho culpa de nada. Não tenho nada a ver com essa história. Irmão, como é triste quando a gente vai para um lugar e a gente tem que passar pisando em ovos. Como é ruim quando a gente deixa uma marca negativa, um mau testemunho, e a gente se envergonha de olhar nos olhos de alguém. A gente se envergonha de passar por um lugar. Como é gostoso a gente iniciar e encerrar ciclos da vida, passar por lugares e poder voltar e olhar nos olhos de quem quer que seja com dignidade. Ainda que não nos tratem da mesma forma, nós estamos em paz. José é o cara que está em paz. Os irmãos dele não. Irmão, não sou eu e você. Nós não somos as pessoas que têm que carregar amargura na alma. Nós sempre temos que ser aqueles que estão com a alma leve. Porque tudo que nos acontece nós colocamos diante de Deus. A alegria que me deram, Deus, obrigado. Tristeza que me deram, Deus, tenha misericórdia. A gente é bom para clamar misericórdia de Deus na nossa vida. A Bíblia diz em Lamentações 3 que as misericórdias do Senhor não têm fim, são a causa de não sermos consumidos e se renovam de quanto em quanto tempo? Todas as manhãs. Na vida de quem? De todo mundo. Quem aqui já foi ferido, traído, maltratado, injustiçado? Sabe a pessoa que te fez mal? As mesmas misericórdias se renovaram na tua vida, se renovaram na vida daquela pessoa. Mas a gente não gosta de lidar com isso, porque a gente quer a misericórdia na nossa e o juízo, mas bem pesado na vida daquela pessoa. E a gente fica indignado quando a pessoa começa a se dar bem. Irmãos, desculpa, mas vou ser muito sincero. Eu duvido, talvez sim, talvez não, mas que você nunca tenha passado por isso. Vai vir notícia de alguém que lhe fez muito mal, e você não deseja que a vida da pessoa seja uma tragédia, mas você deseja que a notícia venha meio ruim, que ela está sofrendo, só para você dizer, está vendo? Quem já passou por isso? Minha mão já está levantada, diga eu. Porque as misericórdias que se renovam na nossa vida, nem sempre a gente quer que se renove na vida do outro. Mas José entendeu que Jeremias vai falar ainda. Jeremias não tinha vindo, mas José já entendeu o coração de Deus. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Eu não estou aqui na terra para ficar ajustando contas com ninguém. Eu estou aqui na terra para marcar. Eu estou aqui na terra para deixar um legado. Alguém que andou com Deus, alguém que procurou ser imagem e semelhança de Deus. E Deus todos os dias abre o coração para perdoar. Deus todos os dias coloca esperança em alguém. Meu irmão, seja aquele que vai depositar esperança em quem achou que nem perdão tinha seu. Seja encorajador de quem acha que você quer matá-lo. José olha para os irmãos dele e diz assim: ei, eu preciso falar uma coisa para vocês. Não entrem em desespero. Foi Deus quem me mandou para cá. Isso que vocês estão vendo hoje é fruto, é resultado de um plano maior de Deus, de um projeto de Deus. E o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus tornou em bênção. Deus usou aquela situação para estabelecer, sabe aqueles sonhos que eu contava? Aí é a hora que, claro, não de forma vingativa, mas de forma clássica, sutil, em que o José vai esfregar na cara dos irmãos dele o sonho, porque já está esfregado, eles já perceberam. Sabe aqueles sonhos que eu falava e que vocês me odiavam? Estou aqui vivendo eles, então eu não tenho raiva de vocês,
Eu entendi que vocês foram instrumentos de Deus para eu chegar aqui. Sabe, irmãos, a hora que a gente aprende e entende que até as pessoas que nos fizeram mal, se nós estamos conectados com Deus, nós vamos transformar aquilo numa capacidade de desenvolver uma habilidade que a gente até então ou não tinha percebido que tinha. Capacidade de se reinventar porque puxaram o nosso tapete. Capacidade de perdoar porque feriram a nossa alma. Capacidade de nos levantar novamente porque nos colocaram no chão. Capacidade de voltar a sorrir porque nos fizeram chorar. Capacidade de crer até contra a esperança, porque os dias passaram e parece que não tem mais jeito. Que esse seja o tempo de nós despertarmos para isso. Ao invés de ficar lamentando o mal que me fizeram, eu vou dizer: Deus, isso que tentaram fazer contra mim, isso que tentaram armar para ser mal na minha vida, transforma em bênção. Me orienta, como é que isso que lançaram como maldição na minha vida vai se tornar em uma bênção? Como é que isso que lançaram como um ponto final na minha vida vai virar uma vírgula e a parte principal da história vai ser escrita a partir de então? José aprendeu a viver assim. José aprendeu a viver crendo que todos os dias é possível viver o que Deus prometeu. Ontem não deu, então hoje vai dar. Não deu, amanhã então dá. E todos os dias José esperava pelo cumprimento daqueles sonhos. Ele nunca desacreditou, ele nunca fez uma declaração dizendo: não tem jeito. Obviamente ele é humano, foi humano como a gente. Ele foi tentado, ele deve ter pensado, mas Deus não registrou nenhum comentário de José dizendo: aquilo que Deus me deu como sonho é loucura. Então para de desistir daquilo que Deus falou com você. Se Deus falou, creia e persevere. José diz aos irmãos dele que Deus o levou ao Egito. Não foram os irmãos que o venderam, por causa de um propósito. Deus o levou por causa de um propósito. Eu me lembro, e já compartilhei aqui algumas vezes, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, no SESEC, que era a central de processamentos e tal, não era em agência, eu trabalhava na central do banco. E era estagiário, eu estava estudando técnico em contabilidade, e eu era estagiário no Banco do Brasil, estava muito feliz, porque jovem, estava ganhando muito bem pelo pouco tempo de trabalho, trabalhava acho que 5 horas por dia, ganhava um bom salário, mais o ticket, eu ficava felizão da vida. E tinha ainda bastante tempo livre. Entrava às 7 da manhã, meio-dia já estava liberado. Grande parte dos dias, 11h30, 11h15, eu já tinha terminado meu serviço. E eu era liberado já para ir. Só que com essa de eu terminar meu serviço cedo, eu sempre fui uma pessoa de interagir. Eu não gosto de deixar ninguém assim, se sentir desanimado, triste, para baixo. Né, irmã Elisângela? A gente interage. E eu interagia com os colegas que ainda não tinham terminado o serviço deles. O meu chefe anterior gostava bastante de mim. A chefe nova gostava mais do que o anterior. Só eu que não percebi. A chefe nova parecia não gostar de mim. Ela implicava comigo. E um belo dia, ela me dispensou, me mandou embora, na sexta-feira. Ela disse: olha, eu estou dispensando você. Eu falei: mas eu ainda tenho mais tempo de estágio pela frente. Isso aqui... Não. Eu falei: mas por quê? Meu serviço está em dia, olha tudo, fiz alguma coisa errada? Não fez. Mas é que você termina o seu serviço, aí você conversa com o pessoal conversa. Mas eles falam comigo, se eles não falarem, eu também não falo. Gente, na época não tinha negócio de celular, porque seria muito mais fácil. Eu ficaria ali na minha e eles na deles. Eu não tinha. Falou assim: não, talvez, olha, vou te dar um conselho. Você vai se dar bem na área de vendas, você é muito comunicativo. Você vai se dar bem na área de comunicação. Aquela mulher já foi uma profeta de Deus. Eu não vendo hoje. Fui vendedor depois disso. Fui representante de uma multinacional depois daquilo. Mas é a área de comunicação mesmo. E eu comunico aquilo que não tem dinheiro do mundo que pague, porque Deus já pagou. É a salvação, é o anúncio do reino de Deus na terra através de Jesus. Mas naquele primeiro momento, irmãos, me causou dor. Eu saí de lá, um amigo meu
que a gente voltava junto. Naquele dia a gente voltou junto de moto, e eu voltei na moto, na garupa, chorando, porque eu me sentia humilhado. Esse amigo meu estava indignado, queria xingar a mulher, brigar e quebrar tudo. Eu falei, você vai perder o emprego também. Ele falou, não importa, a gente é amigo. E eu vim embora arrasado. Pouco tempo depois eu estava trabalhando numa empresa, onde eu cresci lá dentro e me tornei representante. Comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava no Banco do Brasil. E estava muito mais feliz e muito mais realizado. Mas naquele momento, uma pessoa fez algo que para mim não foi bom, não foi agradável. Mas aquela experiência ruim me amadureceu para viver a nova etapa, o novo nível de Deus na minha vida. O impacto que a vida trouxe contra você e contra mim, o que ele vai causar em nós depende de nós, não é da vida, não é de Deus, não é do cosmo, não é das pessoas ao redor, não é do pastor da igreja, não. Ô pastor, lança uma palavra aí que esse ano eu vou não sei o quê. Aí eu lanço a palavra e você continua do mesmo jeito. Aí eu ainda vou ser chamado daquele que deu pérola aos porcos. A Bíblia diz para não dar pérola aos porcos. Eu sou pastor de ovelhas, eu dou, com o cajado a gente vai dirigindo, vai e tal. E glória a Deus que o rebanho vai caminhando e vai crescendo. Irmãos, o que a gente está vivendo, ou a gente pega essa situação e diz, Deus, qual é o propósito disso aqui? O que eu vou aprender? Como é que eu vou te glorificar através disso? José olha para os irmãos dele e diz, Deus me enviou à frente, porque temos 2 anos de fome, tem 5 para vir. Se Deus não me envia à frente de vocês, a história da nossa nação se encerraria, porque morreríamos de fome. Mas Deus me enviou para salvar nossa família, e por amor a uma nação, o que parecia terrível se tornou um plano maravilhoso. Assim como a morte de Jesus na cruz foi algo terrível, mas era o maior ato, o maior gesto, a maior prova de amor que a humanidade já viu. Era Deus triunfando sobre o inferno na pessoa de Jesus como homem em carne. Meu irmão, eu estou aqui para te mostrar uma coisa: os cenários mais dolorosos e difíceis aos nossos olhos podem e devem fazer parte de um plano muito maior de Deus, que vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Deus tinha um propósito com Israel, e viria um tempo de fome. Deus envia José para ser cabeça no Egito e preservar a nação de Israel lá. Deus tem um propósito com toda a humanidade. Adão pecou e nós pecamos juntos. Deus envia Jesus, Jesus morre na cruz, e parece o fim, mas na verdade ali, Jesus estabelece o reino de Deus para todo aquele que nele crê. Nós precisamos aprender a ser como José, aprender a olhar para quem nos feriu, e dizer, eu te perdoo, porque se eu não fosse perdoado, eu também não poderia estar aqui. Eu te perdoo porque eu também já fui perdoado, muito. Eu te perdoo porque eu ainda vou precisar de muito perdão ao longo da minha vida. Eu não estou falando sobre decisão de continuar aberto a novas feridas do mesmo jeito, no mesmo lugar. Há lugares que não servem mais para a gente. Há circunstâncias, pessoas que não servem. Mas nós precisamos ficar livres. É necessário perdoar. José perdoa, e não é porque ele era bom. Ele não diz assim, eu perdoo vocês porque eu sou bom, eu perdoo vocês porque meu coração é fantástico. José diz, eu perdoo vocês porque há um propósito em eu ter vindo para cá. Quando você descobre o seu propósito em Deus, e eu já estou dando um spoiler da mensagem, que você começa a perceber que você tem capacidade de superar quem lhe traiu, quem lhe frustrou, quem lhe feriu, quem lhe decepcionou, quem deveria ter feito e não fez, quem fez o que não deveria. Você começa a superar frustrações quando você entende o seu propósito em Deus. José não os perdoou porque eles chegaram pedindo perdão. José os perdoou porque ele entendeu que tudo aquilo cooperou para um propósito de Deus na vida dele. Quem aqui já percebeu que passou por circunstâncias que você não queria, assim como eu, não queria ter passado,
Se fosse para escolher, não teria escolhido. Você ficou com raiva de alguém, ficou bronqueado com alguém, chateado, decepcionado, o que for com alguém. E depois você percebeu que Deus estava naquilo, preparando você para poder viver níveis que você jamais teria vivido se não tivesse passado por aquilo. Quem já percebeu isso, dá um glória a Deus de verdade aí. Então chega de lamentar, de murmurar. Ao entendermos os propósitos de Deus conosco e também através de nós, nós passamos a lidar com as situações da vida e até com as frustrações de forma mais madura. Como, pastor? De forma mais madura. Imaturidade é ficar medindo quem machuca mais o outro. Imaturidade é ficar calculando quem deu troco maior. Imaturidade, quem aqui cresceu com irmãos mais ou menos a faixa etária parecida com a sua? É aquela discussão de quem dá a última palavra. Tá bom? Tá bom ou não? Eu que digo tá bom. Tá. Aí às vezes a gente sai assim e fala assim, tá bom, baixinho. Aí fala, eu falei por último. Eu dei a última palavra. Quem tem irmão sabe o que é isso aí. Eu estrago uma coisa, mas não fica com a minha irmã. Irmãos, quantas vezes minha irmã queria assistir uma coisa, eu queria assistir outra. Mas eu não fazia tanta questão. Ela fazia mais. E vice-versa, ela fez muitos comigo também. Bagunçava até que meus pais diziam, porque a gente é da época, gente, de disputar a televisão. Disputar, quando chegou o controle remoto, disputar controle remoto. Quem aqui disputou controle remoto, dá um glória a Deus aí. É isso. Quem disputou controle remoto é jovem. O pessoal antigo disputou no paro ímpar quem levanta para ir mudar o canal. Tem jovem que fala assim, como é que é? Quem o quê? Levanta para ir na televisão, apertar o botão não, girar aquela rodelinha. Eu lembro quando meus pais tinham a televisão que puxava o botãozinho, esse cara da Filco, puxava coisinha assim e era o ímã. Ímã não é ferrinho, né? Contato. Aí você batia o dedo. Aí o miserável, às vezes você comia doce e ela encostava nele, ele ficava agarrado num canal, você tentava mudar, ele ficava voltando. Mas irmãos, fazia que fazia, pirraçava. Aí até que meus pais diziam assim, nenhum nem outro, desliga a televisão agora. Aí o que não fazia tanta questão, olhava para o outro e falava. Imaturidade. Eu não vou desfrutar, mas você também não. Resumindo, eu não vou ser feliz, mas você também não. Gente madura diz assim, eu vou perdoar, eu vou deixar para lá, sabe por quê? Porque eu decidi ser feliz, eu decidi viver meu propósito em Deus, eu decidi viver e ser aquilo que Deus me criou para viver e ser. E enquanto eu ficar competindo com você, enquanto eu ficar medindo força com você, eu não vivo os meus propósitos em Deus, eu não vivo aquilo que Deus me criou. Gente madura não fica fazendo birra, e no final nenhum, nem outro, e ri para o outro e diz, ah lá, eu não consegui nem você. Gente madura diz assim, não vale a pena essa discussão. Quando a gente descobre o nosso propósito, quando a gente abre os olhos para o que Deus está falando, a gente começa a superar frustrações, porque amadurecemos, lidamos com a vida de forma mais madura, e pessoas maduras choram, chora ou não chora? Chora. Mas eles não terminam sua vida chorando, eles enxugam as lágrimas e se levantam. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gente madura chora, mas enxuga as lágrimas e segue. Pessoas maduras se prostram, eles se prostram. Tem hora que fala, estou baqueado, estou no chão, na lona. Mas eles buscam força e voltam a se levantar. Eu não estou falando de gente que é inatingível ou insensível. Eu estou dizendo de gente que não para no sentimento da dor e nem para no tombo que levou. Pessoas maduras lamentam. Poxa, como é que tá? Olha, infelizmente essa foi uma semana difícil. Hoje foi um dia difícil. Este mês foi talvez o mais complicado do meu ano. Mas eles não se tornam murmuradores. Existe uma diferença entre lamentar algo e se levantar e seguir, e se tornar um murmurador. O murmurador, ele consegue enxergar algo ruim em tudo de bom que a vida dá para ele. Agora o otimista,
em tudo de ruim ele enxerga que alguma coisa boa vai sair dali. Eu quero ser o otimista. Mais alguém? Gente madura é otimista. Gente madura lamenta, mas não se torna murmurador. Gente madura compartilha uma dor, uma aflição, pede ajuda em oração, mas também diz: eu já estou me posicionando, eu vou orar, essa situação vai mudar. Pessoas maduras param. Nós falamos disso alguns domingos atrás. Descanse, mas não desista. Tem uma mensagem aí no YouTube, só você clicar aí, ó, que você vai para ela. Eu sou ligeiro com as reuniões que a gente faz com o Ministério de Comunicação. Pego na hora que eles me pedem. Clicou aqui, está lá. Descanse, mas não desista. Gente madura, para, descansa, toma fôlego, reorganiza a vida, mas se levanta e vai adiante. Irmão, tem gente que está parado desde o ano passado. Não, pastor, é porque a empresa, eu não falei da empresa, eu falei pessoas. Tem gente que está parado. Ei, se levanta, volta a sonhar, volta a fazer planos. Claro, realinha a visão. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, quanto tempo você tem aqui. Mas o tempo que eu viver, seja mais um dia, mais um ano, mais 10 anos, eu quero que seja para a glória de Deus. Pessoas maduras são feridas, como também reconhecem que ferem. Mas praticam o perdão e vivem. Porque sem perdão não há vida. Eu vou dizer de novo, escreva isso. Escreva, anote, faz lá aquele post lá com foto que você quer. Sem perdão não há vida. Sem perdão não há esperança. Sem perdão não há futuro. Nós precisamos viver perdão. Liberar e receber. Não é só receber. E não é só liberar. Sem perdão não há vida. Esses dias atrás eu estava refletindo e uma das palavras que marca a minha vida, e eu estava até pedindo a Deus algumas direções, e Deus falou comigo sobre superação. Acho que uma das palavras mais marcantes na minha vida é superação. Como eu vivo isso? Superação. Quando eu vejo que agora é hora de superar. Vamos superar de novo. Superação, superação. Mas eu não sou o único. Quem aqui vive muita superação, dá um glória a Deus aí. É com toda pessoa madura, superação. Mas não é só com a pessoa madura, é com a pessoa madura e principalmente com pessoas cristãs. Tem cristão hoje aqui? Por que cristão precisa de superação? Olha o que diz o Evangelho de João capítulo 3. Eu vou ler só mais 2 textos, não vou terminar essa mensagem, como disse, ela vai seguir. Então, você que nos acompanha através do culto online, fica ligado porque em breve vai estar aí no YouTube a continuação dessa mensagem, a parte que conecta os próximos passos dessa mensagem. E aproveita e marca alguém aí que precisa ouvir o que está sendo falado hoje. Aproveita e dispara esse link para alguém, abençoe a vida de alguém. Sabe, uma das formas de superar frustrações é quando você está servindo alguém. José recebeu seus irmãos e os serviu. José é um homem que vive além das frustrações, é um homem que supera frustrações. Ele poderia olhar para os irmãos dele e dizer: toda vez que eu olho para os meus irmãos, eu relembro, eu remonto o meu passado. Toda vez que fala do povo hebreu, toda vez que fala da casa de Jacó, toda vez que fala sobre família, José podia ser aquele que vai dizer assim: não vou casar, não vou ter filhos, porque quando fala em família eu lembro todo o mal que eu sofri. Não, José é alguém que vive além das frustrações. Ele nomeia seus filhos assim. O primeiro é Manassés, outra mensagem que você encontra disponível aí no nosso canal. Um deles ele nomeia Manassés, que significa: Deus me fez esquecer da casa do meu pai, de toda a dor e sofrimento da casa do meu pai. E ele nomeia o segundo, Efraim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José não foi enviado ao Egito pelos irmãos para governar. Ele foi enviado ao Egito pelos irmãos para ser escravo. Mas José foi enviado
ao Egito por Deus para governar. Olha isso aqui, irmão, pega isso aqui, presta atenção nisso agora, conecta aqui comigo. José não foi enviado ao Egito pelos seus irmãos para governar. José foi enviado ao Egito pelos seus irmãos para ser escravo. Mas José também foi enviado, em Gênesis 45 diz isso, ao Egito por Deus, não para ser escravo, mas para governar. Então não importa o que os homens tentem fazer comigo e com você, o projeto e o propósito de Deus sempre serão maiores e vão prevalecer, se você e eu crermos. Creia, creia, creia. Dera a pior região para eu trabalhar, pastor, porque querem me tirar da empresa. Talvez Deus, acima de quem te deu essa pior região, inclinou o coração de alguém que queria te fazer mal, e Deus foi lá e confirmou isso, manda para essa região. Mas você quer fazer o mal e eu quero fazer o bem, e Deus é maior do que quem quer nos fazer mal. Aí Deus diz assim: gente, acender mais uma lâmpada aqui faz diferença? Agora se apagar tudo e acender uma lâmpada faz diferença? Assim a vossa luz brilhe diante dos homens e eles glorifiquem o Pai. Foi o que Jesus disse para a gente. Para de reclamar se só dão o pior para você. Estão te dando o pior, porque dentro de você já perceberam que tem o melhor. Deus está conosco. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, que depois vem a ser o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus foi dado por um propósito de salvar toda a humanidade, mas aos olhos dos homens, aos olhos dos seus acusadores, aos olhos até dos seus discípulos, uma tragédia estava acontecendo. Aos olhos de Deus, a salvação tinha chegado. O que eu e você às vezes enxergamos como tragédia hoje, Deus está enxergando como salvação do amanhã. Vou dizer de novo, anota essa: o que eu e você enxergamos como tragédia, como dificuldade, como uma bomba no dia de hoje, Deus está enxergando como a salvação, a ampliação, a mudança da nossa vida para o dia de amanhã. É como a águia que pega o seu filhote e começa a empurrar para fora do ninho. E quando ele vai cair ao chão, ela vai num voo rasante, pega ele, leva de novo. Ele se alimenta, descansa e ela empurra novamente. Ele tenta bater as asas e não consegue. Ele tenta fazer o voo como a águia, abre as asas, não consegue. E quando está para cair ao chão, pega de novo, leva. Mas ela continua empurrando até que ele aprenda a voar. Pare de reclamar de quem está te empurrando para voar. E enxergue que Deus te criou com o propósito de voar. Deus criou José com o propósito de salvar o povo hebreu num período difícil. Só que para isso, ele teria que ser enviado ao Egito. E assim o foi. Pelo amor de Deus, não distorça a mensagem. Pastor, eu faço mal para os outros, que eu estou igual ao irmão de José. Eu estou no propósito de Deus, sou instrumento de Deus na vida alheia. Nós estamos falando do José, não dos irmãos. O irmão José que se acerte com Deus, porque senão estão lascados. Mas eu e você muitas vezes nos sentimos como José. E Jesus, Ele já veio a esse mundo para padecer por nós. Ele já veio a esse mundo com um propósito bem definido. Ele vai ser traído, Ele vai ser injustiçado. Mas Ele olhava para o propósito. Ele olhava para Hebreus 12. Põe aí para mim o verso 1 e 2 e a gente termina para a gente orar. Jesus olhava para o que está escrito em Hebreus 12 e assim ele suportou tudo que ele tinha que suportar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado. Detalhe, eu sempre gosto de destacar, porque o pecado, todo mundo sabe que é pecado, tem que deixar. Mas a Bíblia diz para deixar o que também? Não é o embaraço, é o que? Todo o embaraço. O que te distrai? O que está tomando tempo seu que era para Deus? O que está atrapalhando você de viver seu propósito em Deus? O que está atrapalhando você de servir a Deus, de amar Jesus, de ser uma bênção, de perdoar? Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é o embaraço. Antes do pecado chegou o embaraço. Ele vem com propósito, com o objetivo de tirar os nossos olhos do propósito, da visão, daquilo que Deus tem para nós, da carreira que está proposta.
Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. As duas coisas que tiram eu e você do propósito de Deus, e por isso ficamos frustrados. Irmão, nós somos criados por Deus, para a glória de Deus, e não viver o que Deus nos criou para ser, é o que nos frustra. Quem conhece gente rica e frustrada, diga: conheço. Milionário deprimido, conheço. Quem conhece gente simples, pobre até em recursos, não estou falando pessoa miserável que não tem o que comer. Gente, Deus não criou ninguém para viver assim. Eu estou falando pobre aos olhos das pessoas, pessoas simples, vida muito humilde e feliz da vida. Dá um glória a Deus. Porque tem gente que está projetando sobre coisas aquilo que é sobre Deus. Tem gente que está achando que coisas vão ocupar o lugar que é de Deus. Gente, pelo amor de Deus, é bacana ter coisas, tá? Eu gosto de ter coisas boas. Quem é que gosta, diga amém. Eu gosto de comer bem, mais alguém? Gente, uma vez um pastor amigo meu falou assim para mim: vou marcar um churrasco lá em casa, eu vou fazer uma picanha Bassi. E eu fiquei com esse negócio de tal picanha Bassi. Eu não conhecia ela até então. E agora eu fui apresentado a ela de duas formas. A primeira ele falou, a segunda eu a vi na vitrine. Além disso, ainda não nos conhecemos. Ainda estou disponível para conhecer essa irmãzinha. Picanha Bassi é o nome dela. Mas, gente, quando eu entro assim, no supermercado, ou em casas de carne, açougue, hoje tem boutique. Gente, boutique de carne. Gente, eles são da época que boutique era aquela coisa que as mulheres iam lá, toda aquela coisa chique. Agora tem a boutique da carne. Você olha aquelas carnes que eu falo assim: caramba, essa aí não, acho que você não precisa nem mastigar, porque nesse preço ela já vem mastigada. Aí você vê uns negócios bonitos. Aí eu vejo, às vezes o pessoal põe no Instagram, miséria. Até aqueles pegadores desse tamanho assim, para pôr um pedaço da carne, daquela coisa. Eu olho e falo assim: meu Deus. Com os nomes que eu nem sei falar. Tibone. E aí coloca lá e tal, e vai. Aí você vai olhando aquilo. É gostoso essas coisas. É errado querer comer uma picanha Bassi? Não é não. Sabe o que é errado? Eu ficar frustrado porque eu não comi. Gente, ontem a pastora fez arroz integral com... O que ela colocou no arroz integral? Acho que era lentilha. Acho que era lentilha. E carne moída com quiabo. Gente, quase falei em línguas. Pus pimenta. Nossa, Deus. Aí hoje o Rogerinho falou: pai, eu estou com fome, depois que ele fez a prova. Ele falou: você é que tem comida ainda de ontem em casa? Eu falei: fica tranquilo que eu vou resolver sua parada. Resolvi. Mas papai, o que você vai fazer? Não tem nada, você vai fazer o quê? A mãe está na igreja orando. Eu falei: fica tranquilo, filho. Pus lá. Aí lógico, falei: filho, agora você registra esse momento histórico. Resolvi sua parada. Irmãos, se eu morrer sem comer a picanha Bassi, estou feliz pra caramba. Se eu comer a picanha Bassi, estou feliz pra caramba ao quadrado. Mas estou feliz dos dois jeitos. É isso que eu quero dizer para você. Deus te criou para superar frustrações à medida que você mergulha nele. À medida que a gente se relaciona, se torna íntimo dele, a gente começa a viver além das frustrações. Quem está entendendo? A nossa carreira proposta por Deus é uma carreira de subidas de níveis, e Deus quer nos levar a níveis acima. José aprendeu isso. José sabia o que era seu filho querido do papai, Jacó, o homem que tinha túnica listrada que ninguém mais tinha. Depois José teve que aprender a ser aquele que é odiado, traído e tudo mais, e continuar crendo no Deus de seu pai. Os dias difíceis vêm para provar se aquilo que nós dissemos que criamos, nós cremos de verdade. Os dias difíceis vêm para provar nossa fé, nosso amor por Jesus. Porque amar Jesus, enquanto toda oração que eu faço é respondida imediatamente, é fácil. Eu quero ver amar Jesus quando a gente não entende o porquê estamos passando aquilo que estamos passando, porquê estamos vivendo exatamente o que estamos vivendo. Eu quero amar Jesus independente das circunstâncias. Eu quero amar Jesus com todo o meu coração, independente das frustrações, decepções da vida. Eu quero viver no propósito de amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu quero aprender isso todos os dias. Jesus, no verso 2 vai dizer, olhando para Jesus: como é que eu faço para
me livrar de todo o embaraço e também do pecado que tão de perto me rodeia. Não vem com essa de que não tem pecado e embaraço rodeando sua vida. Se a Bíblia diz, a Bíblia é a verdade, eu creio absolutamente 100% nela. Como é que eu faço para me livrar de todo o embaraço e também do pecado? Eu paro de olhar para o que os outros estão falando. Eu paro de olhar para quem gosta de tumulto, de polêmica, de confusão. E olho para Jesus. Tem gente que passou a ser guiado pelos polêmicos da internet. E tem gente que continua sendo guiado pela palavra do Deus vivo. Tem gente que procura compartilhar a luz de Deus. E tem gente que gosta só de ficar jogando coisa naquilo que os outros estão fazendo. Sabe, para alguém que está ferido no lugar errado, eu ficar apontando que o lugar errado não resolve nada. Para quem está ferido, caído no lugar errado, o que eles estão esperando é que alguém diga, tem remédio aqui, tem esperança aqui, tem esperança aqui. Eu evito gastar meu tempo em debate, sabia disso, para evitar as discussões tolas que não promovem nada de edificante. Só pervertem a vida dos ouvintes, é Novo Testamento. Evita as discussões tolas, Paulo diz. Eu me preocupo mais em acender uma luz, para que quem percebe que o ambiente onde está é tenebroso, ele olhe e diga, ali tem uma luz, eu tenho para onde ir. Tem gente que ao invés de acender uma luz, só fica apontando para onde tem trevas, e quem está lá nas trevas quer sair, mas não tem para onde ir, porque o que deveria estar acendendo uma luz, está mais preocupado em ser o Senhor ou a Senhora da verdade, que sabe tudo e que acusa a todos. O meu ministério não é da acusação, o meu ministério é de anunciar que o Redentor já veio e voltará, e hoje está disponível a absolvição de pecados, através do reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e de uma mudança de comportamento, porque a graça de Deus nos abre essa porta, Ele nos transporta do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, olhando para Jesus. Esse é o jeito. Não tem outro jeito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é alfa e ele é ômega, ele é autor e é consumador, ele escreve e ele executa, ele é a lei e ele é a graça, porque a lei é a palavra, e a palavra é o verbo que se fez carne. Autor e consumador, palavra e obra, direção e prática. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava o quê? Ou seja, pelo propósito maior, pelo propósito maravilhoso que estava diante dele, suportou a cruz, desprezando a afronta. Para de ficar debatendo a afronta, despreza isso, vai adiante, e assentou-se à destra do trono de Deus. José assentou-se à destra do trono de Faraó. Jesus assentou-se à destra do trono de Deus. O que os dois têm em comum? Ambos olharam para o sonho, para o propósito, para o projeto. José tinha um sonho, Jesus tinha uma missão. Rogério tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí, tem uma palavra, tem um chamado, tem um propósito, tem uma missão, tem um sonho. Então creia, persevere e supere as frustrações, porque o seu testemunho vai servir para abençoar muitas pessoas e glorificar o nome de Jesus. Só quem crê, diga amém.